Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá do fundo algo que o mundo não tem. A alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhes para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Bom dia a todos. Irmãos e irmãs, o Senhor nos reúne como um pai reúne os seus filhos ao entorno da mesa para celebrarmos nossa aliança de amor e nossa adoração semanal a Ele que é o nosso Salvador. Por isso iniciemos com muita fé nossa celebração, nosso culto de adoração ao Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, nós somos convidados, irmãos, a morrer também nós para o pecado e a ressurgirmos para uma vida nova. Por isso, feche um instante os seus olhos, coloque-se na presença de Deus. E nesse dia de salvação, neste dia de louvor ao Senhor, peça do fundo do teu coração o dom do perdão. O perdão que limpa o teu coração, o perdão que restaura as tuas forças, o perdão de Deus que ilumina a tua vida. Deixa o Senhor penetrar no mais fundo da tua alma, do teu coração. Peça ao Senhor que com o seu perdão te faça experimentar a paz e a certeza de que nós podemos ser melhor do que somos, de que nós podemos ter vida nova, de que nós podemos perdoar as pessoas que nos magoaram, que nós podemos pedir perdão às pessoas a quem ferimos. Na misericórdia de Deus, confiando em sua bondade, cantemos. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei
Christe eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Os irmãos e irmãs, cantemos com alegria o hino de louvor e adoração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A verdadeira religião nasce da vivência da palavra de Deus. Quem se deixa guiar por Jesus Cristo supera os costumes e tradições que escravizam e matam. A fé verdadeira muda as atitudes do coração. Acolhamos a palavra da verdade que nos liberta. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida, pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria, inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos?
E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Leitura da Carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias das suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz arder o coração, traz a verdade, ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina nossa vida. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos.
Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, sem dúvida alguma, esse evangelho de hoje retumba em nosso coração, ressoa dentro de nós, e essas palavras de fato são palavras duras do Senhor para com os fariseus que o criticavam, mas não só para com os fariseus. O evangelho terminou Jesus chamando os seus discípulos para perto de si e dizendo claramente para eles: não é o exterior do homem que o torna impuro, é o seu interior, é aquilo que nasce do seu coração. Nós escutamos a segunda leitura de hoje, São Tiago dizendo que a verdadeira religião consiste na disponibilidade, no serviço aos órfãos e às viúvas. Era o modo dos primeiros cristãos dizer a caridade, Era alimentar os famintos, era repartir os seus bens com os necessitados, e a obediência à lei de Deus. Irmãos e irmãs, esse final de semana, o Evangelho nos faz meditar sobre a quantas andam a nossa fé. De que modo nós ultimamente temos vivido isso que nós chamamos de a nossa fé, a nossa religião. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nossa concepção de religião, nosso conceito de fé, não ultrapassa do que um conjunto de regras, de moral, de ideias que nós aderimos. Muitas vezes achamos que ter fé é isso, é aderir a um princípio moral, a uma ética, um modo de conduta, é aderir a uma ideia, que está resumida lá no credo da igreja, ou seja, a fé. Irmãos e irmãs, pela liturgia de hoje, pela palavra que Deus hoje nos dirigiu, nós escutamos que ter fé não é essa atitude interior. Praticar a vontade de Deus não é cumprir requisitos. Ser discípulo de Jesus não significa agir apenas de um modo e deixar de agir de outro modo.
Não, queridos irmãos e irmãs, a fé é uma realidade que deve transformar a nossa existência a partir de dentro. A fé é um encontro com o amor de Deus que nos liberta de uma vida superficial e hipócrita. A fé é um encontro profundo que faz uma virada existencial em nós, de modo que nós fincamos a nossa existência em Deus, e não na aparência, e não nas superficialidades deste mundo. E muitas vezes o nosso modo de viver a fé é assim, superficial, e essa palavra soa muito dura no evangelho de hoje, porque muitas vezes é assim que nós vivemos a nossa fé. Que palavra que eu estou me referindo? A palavra que Jesus disse: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, porque este povo me cultua com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos e irmãs, eu acho que esta palavra, por mais dura que pareça, ela fala um pouquinho da vida de cada um de nós, e de cada um de nós sem exceção. Todos nós temos as nossas hipocrisias, todos nós temos muitas vezes essas atitudes que não refletem as nossas disposições interiores. Talvez seja importante entender o que seja hipocrisia, né? A palavra hipocrisia, hipocrites, do grego, né? Significa aquela máscara que no teatro grego eles usavam, né? Ou seja, uma face falsa que eles usavam para o teatro. O hipócrita é aquele que usa uma face para se relacionar com a realidade, uma face que não é a sua. É aquele que externa um sentimento mentiroso, é aquele que age como se a vida fosse um teatro. Ele não é na realidade, ele simula, ele emula, ele mente na realidade, ele vive para fora de si de modo diferente do que é dentro de si. O hipócrita é aquele que tem duas caras, a sua verdadeira e a sua máscara que ele veste para os demais. É exatamente esta palavra que o Senhor dirige aos seus discípulos e aos fariseus, e é esta palavra que hoje verdadeiramente eu acho que nós devemos encarar e sair daqui da igreja hoje pelo menos com uma resposta: Senhor, a pergunta é: eu sou hipócrita? Eu tenho vivido a minha fé como uma simulação exterior? Ou a minha vida de fé me ajuda numa transformação lenta, mas contínua no interior? Eu apenas simulo uma vida cristã ou eu busco ter uma vida cristã? Se nós sairmos hoje com essa resposta, seja ela qual for, temos salvação. Porque se estamos simulando, podemos nos converter e ter uma vida cristã. E se não estamos, devemos continuar para que não caiamos na hipocrisia. Por isso é importante enfrentar esse tema de hoje, e eu convido a vocês, nós meditarmos de modo bem limitado, né? Aplicando aquilo que estamos fazendo hoje, a esta Santa Missa. Nos atenhamos à palavra que Jesus disse: esse povo me honra, me cultua com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor claramente está falando com os fariseus, que eram homens diligentes na vida religiosa, eram homens, sem dúvida alguma, extremamente piedosos, aparentemente impecáveis na religião. Mas Jesus disse: o vosso coração está longe de Deus, abandonastes os mandamentos do Deus vivo e vos apegastes aos vossos costumes. O desafio que eu lanço hoje para cada um de nós, inclusive para mim, é pensarmos um pouquinho o que aqui estamos fazendo. Nós também hoje estamos aqui neste domingo cultuando a Deus. E a cada domingo a igreja, como família de Deus, se reúne para cultuar a presença de Deus, para adorá-lo em seu meio, para receber a sua palavra, para comungar o seu corpo na Eucaristia. Pensemos nas partes da missa, a própria estrutura da Eucaristia é a estrutura do culto cristão.
nós entramos na igreja, não é? Nós iniciamos a nossa Santa Missa, como acabamos de fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Nós recebemos a saudação do sacerdote e falamos, não é? O padre fala, não é? A graça e a paz de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. O que vocês respondem no início da missa? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É a primeira participação nossa na missa, não é? Será que já é verdadeira essa participação? Será que já é autêntica? Será que nós estamos aqui numa atitude de bendição, de louvor a Deus? Será que nós não estamos aqui assim, bendito seja Deus que estamos aqui, né? Porque não tem jeito. Será que nossa atitude aqui é uma atitude que encaramos a religião como um peso maldito? Ou como uma atitude de louvor e gratidão a um Deus que nos ama e que nos reúne por seu amor? E logo depois que nós temos a saudação inicial, o sacerdote convida a cada um dos fiéis e ele próprio a entrar no momento chamado ato penitencial, onde cada fiel é chamado a colocar-se diante de Deus como pecador, a colocar-se diante de Deus como um humilde pecador que tem as suas mazelas, suas misérias, suas incoerências e hipocrisias. E todos nós, como único povo de Deus, somos chamados a dizer: Senhor, tem de piedade. Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Será que não estamos fazendo deste momento da nossa celebração um momento que não condiz com a nossa atitude interior? Será que a cada missa eu e você temos uma atitude interior de pedir perdão a Deus, de conversão? Será que eu e você em cada Eucaristia colocamos o nosso coração diante de Deus e pedindo: Senhor, dá-me um coração novo? Senhor, eu sei que eu carrego o meu coração cheio de incoerências, de malícias, de erros. Senhor, ajuda-me a ser melhor. Será que esse momento de perdão não se reduziu a simples fórmulas exteriores que nos fazem hipócritas, que falam com Deus com os lábios, mas têm o seu coração longe do Senhor? Eu acho que é importante, meus irmãos, nós nos perguntarmos seriamente essas coisas, porque o risco que eu e você corremos é celebrarmos o culto de Deus e escutarmos essa palavra do Senhor. Vocês celebram bem o culto, mas o seu coração está longe de mim. E então pedimos perdão, mas a missa não para por aí. Escutamos a palavra de Deus, nos sentamos numa atitude realmente de disponibilidade para ouvir aquilo que Deus tem a nos ensinar. Será que realmente estamos abertos à palavra de Deus? Será que a palavra de Deus, ela é realmente uma direção para a nossa vida? Será que quando nos sentamos, nós procuramos dirigir nossa atenção para a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer me falar hoje? Será que eu cultivo dentro de mim, saindo da minha casa já assim, poxa, o que Deus hoje quer falar comigo? O que Deus quer me ensinar hoje? O que Deus quer pedir para mim hoje? Irmãos e irmãs, a cada domingo Deus nos concede sua palavra de salvação. Ele nos ensina a escutar com atenção sua palavra de vida. Nós somos chamados a ter essa atitude receptiva. Nós somos chamados a abrir os nossos ouvidos e ouvir o que o Senhor tem a falar. Depois das leituras, não é? Escutamos o próprio Evangelho, a palavra do próprio Cristo Senhor, escutamos as homilias. Às vezes as pessoas acham que a homilia é o momento do intervalo da missa, né? É isso, é o momento do intervalo. Então pode fazer de tudo na hora da homilia, não é? Porque não é o momento menos importante, é o intervalo para dar uma descansada já, né? Não, nós não entendemos como que é o momento que Cristo fala, contextualiza a sua palavra, chama os seus fiéis a aderirem à palavra com a vida. Estamos aproveitando, meus irmãos, essa graça que o Cristo nos concede. Saímos daqui, na hora da homilia, e então professamos a nossa fé, unimos a nossa voz à voz da igreja, dizendo: creio em Deus. Renovamos a nossa fé. E será que, eu insisto, será que nós unimos a nossa voz à igreja de forma artificial, ou será que nós fazemos da fé da igreja a nossa fé? Porque esse é o sentido de rezar o credo a cada domingo,
de dizer: Senhor, mesmo que eu ainda não consiga compreender todo o teu mistério, eu creio que tu és um Deus que é Pai, um Deus criador, um Deus que nos deu o seu Filho para salvar, um Deus que nos deu o Espírito, um Deus que nos conduz pela igreja, um Deus que nos espera no reino eterno. Essa é a fé que professamos a cada domingo, e somos chamados a aderir a essa fé com maior profundidade. Depois tem um momento fantástico na Eucaristia, o ofertório, né? E muitas pessoas acham que esse momento é realmente só para a gente botar o dinheiro no lugar que tem que colocar, no gasofilácio do templo, né? É o nome do negocinho que a gente bota dinheiro, gasofilácio, né? Pois é um momento só de dar o dinheiro. Não! O ofertório, e por isso o sacerdote está ali apresentando o pão e o vinho diante do Senhor, porque na hora do ofertório é o sacerdote que apresenta o coração do seu povo, apresenta o povo de Deus diante do Senhor e diz: Senhor, acolhe os corações do vosso povo, esses corações atribulados, esses corações cheios de fé, esses corações com dificuldades, acolhei-o com vossa bondade, assim como eu te ofereço esse pão, este vinho, acolhei esses vossos fiéis na vossa presença. É o momento de nós rezarmos, de nós apresentarmos ao Senhor nossa família, é o momento de nós ofertarmos ao Senhor nossas dificuldades, nossos sofrimentos, nossas angústias, nossas alegrias. É momento de nos unirmos em ofertório a Deus. E às vezes a gente simplesmente faz o gesto exterior. Pronto, dei a moedinha, dei o dinheirinho, maravilha, fiz o ofertório. Não! Honramos o Senhor com os lábios, mas o nosso coração está longe dele. E continuamos, não é? Depois do ofertório, o sacerdote começa a grande bendição, a chamada oração eucarística, o grande louvor a Deus, pedindo que ele faça descer pelo Espírito Santo a presença do seu Cristo nas espécies do pão e do vinho, na Eucaristia. E então os fiéis são chamados a dar o grande canto chamado Santo, onde nós cantamos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. É o momento onde o povo de Deus se une ao coro dos anjos, se une a uma só voz, porque é assim que a oração termina, né? Cantemos a uma só voz, não é assim que a gente fala? Cantemos a uma só voz com os anjos, com os santos, e adoremos ao Deus 3 vezes santo, que descerá na nossa presença. Toda a missa é um exercício de louvor, de oração, é um exercício de sair de nós próprios e nos apresentarmos a Deus. E como temos vivido a nossa missa? Como temos rezado a nossa missa? Será que ela é apenas um ritual repetitivo que a cada domingo vemos aqui? Ou será que é o momento do meu encontro com Deus, do meu louvor a Deus, da minha adoração a Deus? É para isso que nos reunimos, irmãos. A igreja não reúne a sua família para repetirmos uns gestos externos. A igreja se reúne como família para amar Deus, para adorar Deus. Por fim, quando nos ajoelhamos, é impressionante quando nos ajoelhamos na hora da Eucaristia, quantos de nós talvez nos ajoelhamos com os joelhos e o nosso coração permanece impávido. O nosso coração permanece inamovível, o nosso coração não se dobra de amor diante do mistério de um Deus que se dobrou para vir até nós. Irmãos, né? Nós somos chamados pelo nosso corpo a nos dobrar, a nos prostrar diante do Senhor, para dizer: Senhor, eu reconheço a Tua majestade diante de mim. A paz de Cristo antes da comunhão, não é? Às vezes é só um gesto que a gente acha que é para ser simpático, né? Tem que ser simpático com as pessoas. Então é: oi, tudo bem? Tudo bem? A paz de Cristo, ela é colocada antes da comunhão, porque o Senhor diz no Evangelho: antes de te aproximares do altar do Senhor, lembra-te se tens algo contra teu irmão, e se tiveres algo contra teu irmão, deixa a tua oferenda onde está, reconcilia-te com teu irmão, e depois sim, se apresente ao altar do sacrifício. O Senhor diz que não é possível nós nos aproximarmos do altar do Senhor com o coração dividido pelo ódio, dividido pela desunião, porque o pão que nós vamos receber na Eucaristia nos unirá a todos como irmãos. E como é que nos unirá a todos se estamos divididos pelo ódio, pelo ressentimento, pela divisão? Não podemos.
E por isso esse gesto ritual da paz de Cristo é o momento onde somos chamados a reconhecer e pedir perdão no interior aquelas pessoas por quem não temos coragem de pedir perdão ou de perdoar. É momento de exercitar o perdão, é momento de recordar que eu não posso me aproximar de Deus sem um coração arrependido do mal cometido. A Eucaristia nos ensina a ser cristão. E por último, meus irmãos, a comunhão, a recepção do corpo e o sangue do Senhor. Quantos de nós comungamos o corpo do Senhor? E quantos irmãos não podem comungar o corpo do Senhor? E quantas vezes eu, como sacerdote, sofro porque escuto muitos irmãos que não podem se aproximar da Eucaristia por N motivos, mas que reconhecem a presença de Deus muito mais do que muitos que comungam, adoram a presença de Deus muito mais do que outros que comungam e não adoram, se prostram diante de Deus com o coração muito mais do que outros que recebem o Senhor e não sabem o que recebem. Irmãos e irmãs, a comunhão é o sinal maior da nossa unidade com Deus. Como temos a ousadia de receber o corpo do Senhor se o nosso coração não está nele? Como temos a ousadia de receber o sinal da comunhão se o nosso coração não está em Deus? Por isso, irmãos e irmãs, eu acho que esse evangelho tem tudo a ver conosco, não só os fariseus, não só os discípulos de Jesus de outrora, mas a cada um de nós. Nós precisamos sempre bater no peito e rever a nossa modo de viver a fé. Isso é apenas um exemplo, a missa. Como temos vivido a nossa fé? Será que só são atos exteriores que nada dizem do meu interior? Ou será que eles me ajudam, esses atos exteriores me ajudam a uma conversão, a uma mudança interior? Que o Senhor hoje, através da sua palavra, nos ajude a querer um coração assim, um coração que ame de dentro para fora e não de fora para dentro, uma fé que não seja de aparência, mas uma fé que seja de vida. Que nós não possamos ser de cristãos de discursos, porque de discursos esse mundo está cansado. Esse mundo precisa de testemunhos, esse mundo precisa de cristãos que amem a Deus e que não dizem amar a Deus. Esse mundo precisa de uma igreja que realmente adore o Senhor e que não diz apenas que defende a causa do Senhor. Este mundo precisa ver a luz de Deus em nós, e isso só é possível quando o nosso coração é um com Deus. Peçamos ao Senhor esta graça nesta Eucaristia. Ainda dá tempo de continuarmos rezando. Se até agora você ainda está aí, caramba, é verdade, eu não percebi, não é? Dá tempo. Agora que você está acordado, dá tempo de rezar nessa missa ainda. Faça dessa Eucaristia o seu encontro com Deus, a união do teu coração com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. a palavra de Deus é portadora de sabedoria e de solidariedade. Tornai-nos corajosos e fecundos, Senhor, na vivência da vossa palavra e no testemunho da solidariedade com os necessitados. Confiantes, nós vos pedimos, fazei-nos, Senhor, instrumento da vossa. Fazei, Senhor, que vossa igreja se abra sempre mais ao vosso amor misericordioso e se torne entre os povos e nações testemunho eloquente da palavra libertadora de Jesus, nós vos pedimos.
Abençoai o Santo Padre e os ministros de vossa Igreja, para que sejam pastores zelosos, cuidando com misericórdia do rebanho que lhes foi confiado, nós vos pedimos. Confortai, Senhor, os doentes e a todos que experimentam a solidão e o abandono, que eles encontrem em nossas comunidades acolhida e abrigo, conforto e amor, nós vos pedimos. Amparai aqueles que em sua fragilidade e pobreza são marginalizados e excluídos, para que encontrem a solidariedade e a caridade dos cristãos, nós vos pedimos. Deus de bondade, infundi em nosso coração sentimentos profundos de fé e de esperança. Atendei nossos rogos e socorrei-nos em nossas necessidades. Por Cristo nosso Senhor. Vem o Senhor oferecer como este vinho e este pão, tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar esta oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação, e o vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza,
Os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gregório e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Por Wilson, Maria Teresa e Maria, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença,
e todos os outros nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Segue seus mandamentos, o seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento.
Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou, terá recompensa no reino do céu, porque muito amor. Feliz o homem que ama ao Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em ouvir o irmão, segundo os preceitos que Deus lhe ensinou. Verá maravilhas de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama ao Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão, será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama ao Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem dá graça de bom coração e estende sua mão aos sem voz e sem vez, terá no banquete um lugar para si, porque muito amor. Feliz o homem que ama ao Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou, terá recompensa no reino de Deus, porque muito amor. Feliz o homem que ama ao Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em ouvir o irmão, segundo os preceitos que Deus lhe ensinou. Verá maravilhas de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama ao Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o homem que ama ao Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é o seu alimento. O que agrada a Deus
pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza, o que agrada a Deus. Em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia, o que agrada a Deus. Em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza, o que agrada a Deus. Em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem. Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento de caridade fortifique em nossos corações e nos leve a vos servir nos nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos nos sentar um breve instante. Apenas 2 avisos. Então, lembrando, no próximo dia 4 de setembro, terça-feira próxima, teremos aqui na nossa paróquia a graça de receber um grande sacerdote, pregador, que irá nos apresentar o tema da santidade na igreja, a apresentação da exortação apostólica que o Papa Francisco escreveu sobre a santidade dos leigos, né? Então, no próximo terça-feira, esse sacerdote, padre Dr. Miguel de Sales, é um português, né, que dá aula na Universidade Pontifícia de Roma, de Santa Cruz em Roma. Então ele vem aqui na nossa diocese, passa essa semana inteira fazendo diversas conferências, e nossa paróquia será uma paróquia que receberá a sua presença, né, terá essa graça. A gente convida a todos vocês, né? Ele virá dar uma palestra em português, né? Ele vai falar mais devagarzinho para a gente entender tudo, maravilha? Português de Portugal, né? E ele vai apresentar para nós essa proposta do Papa Francisco, essa reflexão do Papa Francisco, como nós, como os leigos, na sua vida cotidiana, no seu trabalho, na sua família, podem labutar, podem buscar a santidade, a amizade com Deus, nas coisas ordinárias, nas coisas do dia a dia, né? A gente convida a todos. Se dará início com a missa normal aqui na nossa paróquia às 6 horas da tarde,
E o momento da apresentação do Padre Miguel será às 19h30 no nosso Centro Social e Pastoral. Tá bom? Então a gente convida a todos, será uma alegria receber vocês aqui para partilhar esse momento de crescimento, de formação conosco. E o segundo aviso é que, já disse em algumas missas, não sei se já disse aqui na das 11, a nossa paróquia está promovendo para o ano que vem uma outra peregrinação. Esse ano nós peregrinamos para a Terra Santa e no próximo ano, em maio, nós vamos peregrinar para os santuários marianos. Então nós vamos a Fátima, nós vamos a Lourdes, nós vamos a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças em Paris, e vamos em Medjugorje, também Nossa Senhora em Medjugorje. Então a gente, a partir de semana que vem, vai ter os folhetinhos já impressos para distribuir para vocês, né? Mas quem quiser já alguma informação, só procurar a mim ou o Padre Jorge ou a secretaria ao longo da semana para ter essas informações, tá bom? A gente deixa esse convite, que eles que se interessarem, só nos procurarem. Vamos ficar de pé. Chamo aqui os aniversariantes da semana. Quem são? Os aniversariantes da semana. Não tem ninguém, não? Isso, entendi. Aniversário de vida, de matrimônio, de namoro, de noivado. Não era para ter aniversário de noivado não, mas, né? O quê? Tem gente que enrola? Vamos lá. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus de amor e bondade, abençoai e santificai estes vossos filhos e filhas que completam mais um ano de vida e de aliança matrimonial. Renovai-lhes a fé, a esperança e o amor, para que vivam os vossos mandamentos com o coração e progridam sempre na santidade, na busca do vosso reino. Livres de todos os perigos da alma e do corpo, vos sirvam alegremente deste mundo, para que um dia tomem posse do reino da bem-aventurança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Excelente semana a todos. Salve Maria. Salve Maria. Precise de um amor. Até o Filho de Deus teve os carinhos de uma mãe. Mãe que quando fala nos traz tanta paz.